Fala pessoal, por que tanta gente gosta de Carinhoso? Música de Pixinguinha e João de Barro. Olha só, Carinhoso eu acho que é a música que eu mais toquei na minha vida. É uma música que muita gente considera como uma espécie de hino nacional popular e considera também como a música do século do Brasil. A verdade é que realmente Carinhoso é uma música muito especial, que conquista corações desde os mais jovens aos mais experientes. E eu vou contar pra vocês aqui agora porque tanta gente gosta de Carinhoso. Eu sempre ouvi a história que Pixinguinha compôs Carinhoso em 1917 e por ser uma música, um choro com duas partes, não as três tradicionais, ele engavetou. E depois, só em 1937, ela foi gravada por Orlando Silva e daí estourou. Mas entre 1917 e 1937, muita água rolou. Se a gente escutar o depoimento que Pixinguinha fez para o Museu da Imagem e do Som, ele realmente diz isso, que compôs entre 1916 e 17 e que por ser um choro com duas partes, ele engavetou. Se a gente ouve o outro depoimento que ele deu para o Museu da Imagem e do Som, ele já fala diferente. Ele disse que compôs entre 1923 e 24. Se a gente lê a entrevista que ele deu para a revista A Cigarra, ele disse que compôs em 1925 e que gravou 2 anos depois. E tem uma entrevista que ele deu para a revista Manchete, que ele disse que compôs na volta da França. Ou seja, ele foi para a França com os 8 Batutas em 1922. Então, na volta ele compôs. O que a gente sabe, e é fato, é que a primeira gravação é de 1928, com Orquestra Pixinguinha Donga. Lançado pela gravadora Parlophone. Saiu como lado B. Carinhoso foi lançado para o mundo como lado B. No lado A tinha uma machixe de Peri chamada Não Diga Não. Não aconteceu nada com essa gravação. No ano seguinte, Pixinguinha gravou de novo, agora já na RCA Victor, com a orquestra Victor Brasileira, e gravou também a machichado e também como lado B. Vocês imaginem, Carinhoso, lado B, mais uma vez. O que aconteceu? Nada de novo. Aí o compositor e grande bandolinista Luperce Miranda também gravou Carinhoso e também como lado B, ou seja, Carinhoso foi lançada 3 vezes como lado B e não aconteceu nada. Aí já no final de 1936 para 37, a cantora e atriz muito famosa na época, Heloísa Helena, ia participar de um musical no Teatro Municipal do Rio e pediu para o Braguinha uma composição, uma música inédita. Braguinha se lembrou do Carinhoso, que tinha sido lançada 3 vezes e não tinha acontecido. Foi atrás do Pixinguinha para colocar uma letra no Carinhoso. Pixinguinha estava no Dance em Eldorado, lá na Praça Tiradentes. João de Barro, o Braguinha, chegou, pediu pro Pixinguinha tocar na flauta aquela melodia, ele registrou ali e no dia seguinte a letra já estava pronta. A primeira vez que Carinhoso foi cantada não foi nem por Orlando Silva, foi por Heloísa Helena, do espetáculo Parada das Maravilhas, no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. E aí música boa, o que acontece? É oferecida para os cantores. Na época, os cantores que faziam muito sucesso eram Orlando Silva, era Francisco Alves, Carlos Galhardo. A música foi oferecida tanto para Francisco Alves como para Carlos Galhardo e eles não curtiram. Depois foi oferecida por Orlando Silva. Ele não gostou da letra em um primeiro momento. Inclusive tem uma letra alternativa que o Pedro Caetano, compositor de Nova Ilusão, fez. Na mansidão do teu olhar, meu coração viu passear. Mas essa letra não emplacou. Orlando Silva gravou em maio de 1937. A música foi lançada em julho. Agora como lado A, sabe qual música estava no lado B? Rosa. Então foi um estouro total. Meu coração, não sei porquê. Ela é tocada inteirinha, primeira e segunda parte, toda instrumental. Rola uma modulação
E aí sim, Orlando Silva entra cantando com a letra de João de Barro. O arranjo feito por Radamés Inátali, que na realidade, se a gente ouve as primeiras gravações, a gente já repara ali a estrutura harmônica e até de contracantos já mais ou menos estabelecida pelo próprio Pixinguinha. Então eu acredito que a introdução é de Radamés, e ele trabalhou mais como um organizador, um diretor musical, pegando contracantos das primeiras gravações de Pixinguinha. Inclusive, eu acho que a grande característica dessa música é que ela tem melodia simples, com harmonia complexa, não é uma harmonia simples para a época. E uma curiosidade interessante que entre os músicos que gravaram Carinhoso, nessa primeira gravação com Orlando Silva, tem Garoto no cavaquinho, tem Luiz Americano no clarinete e tem Luciano Perrone na bateria. Agora, por que essa música é tão boa, né? Primeiro, é uma união perfeita de letra e melodia. A junção das duas, esse 1 mais 1 foi mais do que 2. Então, é uma junção perfeita, porque a melodia foi adocicada pela letra. Porque se você pegar a melodia original lá de trás da gravação amachichada, ela é mais durinha, né? E quando você coloca a letra, aí já muda a maneira de interpretar. Então eu acho que a letra ajudou a adocicar a música também. Isso eu acho que tem um valor incrível. Tem uma outra coisa que eu acho muito interessante e que contribui para a beleza dessa música, é que a harmonia tem uma vida própria. Existem sempre contracantos junto com a melodia principal a partir da harmonia. Então, por exemplo, essa subida da quinta, né? Quando a gente tem o começo da música, eu já vi alguns jovens estudantes, quando aprendem o Carinhoso, eles não ficam esperando para tocar a próxima frase, já faz assim, ó. Esse contracanto, ele funciona como uma parte imprescindível da música. E aí mostra, assim, aquilo que eu falei. É simples e complexa ao mesmo tempo. Porque a gente está falando, meu coração, não sei porquê, bate feliz quando te vê. É tão direto isso, é tão sentimental. Todo mundo sente isso, todo mundo já viu uma pessoa e sentiu isso. Esse é um sentimento universal e que ao mesmo tempo tem um ambiente harmônico ali por trás. E que, na minha opinião, a parte, é difícil dizer a parte mais bonita, mas uma das mais bonitas, exatamente a nota que vem na sequência dessa subida da quinta, que é na segunda vez. Essa passagem aqui, quando a gente toca Dó sustenido, Ré sustenido, na verdade é Mi bemol dentro de um acorde de Fá com sétima. Então ele vai do Fá com sétima pro Lá menor. Olha que bonito isso aqui. Isso é muito bonito. Eu acho que isso não tem em outras músicas brasileiras daquela época, e mesmo hoje em dia. Isso é um tipo de passagem harmônica rara e que é a coisa do gênio mesmo. Então, seguindo, se você reparar que a música e a letra vão combinando, meu coração não sei porquê bate feliz quando te vê, e os meus olhos ficam sorrindo, também tem uma parte harmônica aí, tá sorrindo, mas a harmonia tá meio encrencada, inclusive a parte que eu vejo que a galera normalmente erra, né? E os meus olhos ficam sorrindo e pelas ruas vão te seguindo. Essa parte aqui que rola um ciclo de quintas nos acordes, e a melodia tá indo, e meus olhos estão te seguindo, a harmonia tá andando, a melodia tá andando, e aí finaliza com vamos dizer assim, uma semi-decepção, né? Mas mesmo assim foge de mim, ou seja, finalizou meio desesperançoso, né? Ou seja, preparando já para uma segunda parte. Você vê como é que o negócio bem feito a gente analisa, é perfeito mesmo. Então já preparando para uma segunda parte, que genialmente também o Pixinguinha, quando fez instrumental, já fez ela contrastante, ela já é meio barroca, né? Já tem uma frase meio barroca. E que o Braguinha conseguiu encaixar direitinho na prosódia, no acento das palavras, no sentido das palavras também. Ai, se tu soubesse como eu sou tão carinhoso. Ó, você conversando com a pessoa. Ai, se tu soubesse como eu sou tão carinhoso e muito, muito que te quero.
E muito, muito. Ele repetiu esse muito, muito. Claro que para encaixar com a melodia, para não mudar a melodia original, mas deu um valor ao te quero, muito, muito que te quero. Olha que maravilha. E aí segue. E como é sincero, meu amor. Já tem uma volta, quase que uma preparação para a volta pro tom de Fá, né? Que é o tom original. Ele foi para Lá menor, do Fá maior, ele foi pro terceiro grau, foi para Lá menor. Só que ele vai preparando, vai pro Dó maior. O Dó maior que é o relativo do Lá menor. Então ele já vai preparando pro tom maior para daqui a pouco voltar pro Fá. E como é sincero, meu amor, eu sei que tu não fugirias mais de mim. Aí aqui vem o ápice da canção. E como é sincero, meu amor. Olha como é a combinação perfeita da música e letra. E como é sincero, meu amor, né? Ele voltou para um tom maior, né? E como é sincero, meu amor, eu sei que tu não fugirias mais de mim. O meu amor é tão sincero que a gente vai ficar junto. Então vem. Aí vem o ápice da música. Vem, 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 vem. Vem o ápice da música. Todo mundo gosta de chegar e cantar essa parte. Vem sentir o calor dos lábios meus. Também vai seguindo um romantismo com a harmonia ainda no tom menor, aquele tom que aconchega, né? Dos lábios meus. E voltando pro Fá maior, à procura dos teus. Essa é uma análise que mistura a letra com a música, como eu falei no começo. Uma sozinha é maravilhosa, a outra também, mas quando junta as duas, ganha uma potência incrível. Vem matar essa paixão que me devora. Na verdade, o cara tá apaixonado e ele tá convencendo a pessoa de que aquela paixão é verdadeira. E a música a harmonia vai caminhando, vai gerando uma emoção. Vem matar essa paixão que me devora o coração. E só assim. Aqui é um acorde de empréstimo modal para dar aquele aperto no coração final. E só assim, então. E aí vem a esperança, o motivo da nossa vida. Então termina a música com esperança. Não serei feliz, bem feliz. E finaliza com a palavra mais esperada, a felicidade. Quando você encontra uma pessoa amada, o que a gente busca? A felicidade. Só assim serei feliz, bem feliz. Ele usa o mesmo recurso do muito, muito lá de trás, ele repete a palavra para mostrar a importância da felicidade. E dentro de uma resolução 2-5-1, que é uma coisa comum na música e que dá uma sensação de conforto. É uma sonoridade que nos dá conforto. Além das gravações de Pixinguinha, de Lupercio Miranda e de Orlando Silva, como eu falei, muita gente já gravou Carinhoso. Tom Jobim já gravou, Radamés Inátali já gravou, Marisa Monte junto com Paulinho da Viola, Mastruz com Leite, Legião Urbana. Curiosamente, o Jacó do Bandolim não gravou Carinhoso em estúdio. Tem gravações dele em rodas de choro ou então ao vivo no Teatro Municipal dos 70 anos de Pixinguinha. Fizeram um concerto maravilhoso com a Orquestra Sinfônica Brasileira, vários músicos, regência de Radamés, e nesse dia Jacó tocou Carinhoso. E para mim tem uma importância fundamental, porque foi o primeiro arranjo que eu gravei de bandolim de 10 cordas solo. Primeira coisa que eu gravei assim, só o bandolim de 10 cordas, arranjo polifônico, disso gravado em 2001, lançado em 2002, chamado Milton de Holanda. Então essa música realmente me emociona muito. E é isso aí, pessoal. Se você gostou, dá um joinha, manda um coraçãozinho, se inscreve no canal, marca o sininho, avisa os amigos que tem muita coisa boa aqui. E se você quiser se aprofundar, eu tenho um canal no Telegram para quem quer melhorar, quem quer aprender improvisação. Eu posto direto lá partituras, escalas, insights, gravações. E se você quiser se aprofundar mais ainda, eu tenho um curso chamado Princípios da Improvisação na Música Brasileira, o PIMB, que eu ensino como improvisar com o sotaque brasileiro. É isso aí, galera. Até a próxima.